Então, eu tenho me retirado para meditar nas escrituras somente com as escrituras e o Espírito. Tenho deixado o celular desligado e ficado com a Bíblia impressa mesmo, né? E meditado na palavra de Deus. Então nós vamos hoje meditar sobre o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. No casamento, na família, no trabalho, nas relações sociais de compra e venda. Será nas relações de irmãos, né? A comunidade de irmãos. Porque quando nós somos salvos, se o Senhor Jesus não está na nossa vida integralmente, porque ele está parcialmente, né? Todo salvo encontra-se em uma medida na presença do Senhor Jesus. E ele comparecerá diante do trono branco para o julgamento das suas obras. Então nós teremos 3 julgamentos: das nações, que vale ao milênio; do trono branco, que é o tribunal de Cristo para os irmãos, para os salvos, onde receberão segundo as suas obras; e o julgamento do juízo final, aonde aqueles que não participaram da primeira ressurreição serão lançados no lago de fogo e enxofre, saber a segunda morte. Então todo salvo ele tem uma medida de Cristo, por isso que ele fica questionando as coisas, mesmo que não aprendeu de homem, né? Um homem pode muito bem guardar algum princípio moral que está na Escritura, porque ele aprendeu de outro homem, aprendeu da religião que ele frequenta, da cultura social que ele vive. Mas todo salvo tem uma comunicação do Espírito Santo em sua mente. Então quando ele vai falar uma coisa, vai assistir alguma coisa na televisão, no celular, vai comprar um carro, uma casa, qualquer coisa, o Espírito Santo fala em sua mente: isso é errado, isso é certo, isso é pecado. O salvo tem esse conflito. Em Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele diz: o justo Ló atormentava sua alma todos os dias, pela vida dissoluta que vivia e praticava os habitantes de Sodoma. Então, embora Ló ele era justo diante de Deus, porque ele cria em Deus, no Deus de Abraão, ele era carnal. Ele não tinha integridade, a totalidade de Deus habitando nele. Então, por medo de questões financeiras, ele decidiu ir morar em Sodoma. Então, o Senhor Jesus e o Espírito de Deus na pessoa dele ficou limitado e não pode ser expresso na sua totalidade. Quando o Senhor Jesus não é expresso em nós, no comprar, no vender, no se relacionar, no casar, e a gente não está expressando a totalidade do Senhor Jesus, a gente acaba sendo um peso na noiva de Cristo, no corpo de Cristo. A gente acaba dificultando o andar da noiva e tornando a vida de outros irmãos mais pesados para nós, quer em oração, quer em vários aspectos que, se Deus quiser, nós vamos entrar. Então, de tema, né? De tema, para o primeiro dia da semana, hoje, tema de mensagem: o quanto Cristo habita em nós no nosso dia a dia, né? Quantas pessoas veem Cristo no nosso dia a dia? E dá para nós abrirmos em João, a nossa Bíblia, capítulo 3. João, capítulo 3, verso de número 22. João 3, 22. Eu vou ler o 22, falei, né? Após essas coisas, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e eles vinham e eram batizados. O apóstolo Paulo vai perguntar depois para uns irmãos salvos: em qual batismo fosse batizado? A eles respondem: de João. Então o apóstolo Paulo diz: é necessário vos batizar de novo. Aí eles são batizados em nome de Jesus.
Então, eu vou ler de novo, porque é muito importante nós entendermos este ponto do evangelho aqui de João. Após essas coisas, Jesus foi com os seus discípulos para a terra de Judéia. E estava ali com eles e batizava. Então, o Senhor Jesus batizava. Quem batizava, na verdade, eram os discípulos dele, mas como enviados dele, né? Batizavam em nome de Jesus. Mas João Batista também batizava, irmãos. Veja bem, haviam dois batizantes ali, João e Jesus. Até aí tá bem claro, né, irmãos? Então eu tô com o celular gravando e outro na videochamada, né? Então nós temos dois batizantes aqui, muito importante nós notarmos isso. Um é o Senhor Jesus, Deus encarnado, e o outro é João Batista, um homem normal igual nós, né? Que batizava também. Quanto a isso, nós vamos ter um questionamento agora no verso 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então levantou-se um questionamento entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos os homens estão indo após ele. Então veja, João ele estava perdendo o seu público, irmãos. Ele estava perdendo. O número de pessoas que iam a João Batista, ainda havia um resquício lá em Atos dos Apóstolos, mas muito pequeno ainda, né? Que ainda eram detentores ou adeptos do batismo, embora já não havia mais a prática, eram adeptos do batismo de João, mas aqui o público de João está diminuindo. E João ele está perdendo o seu prestígio aqui. Mas veja bem, quem era João, irmãos, para ter tamanha honra e tamanho prestígio das pessoas chegarem ao ponto dos seus seguidores honrarem tanto a sua autoridade, honrarem tanto a presença de Deus na vida de João Batista, que foram levar essa questão a João das pessoas estarem indo se batizar no batismo de Jesus Cristo. Não dando ainda, e isso por consciência, não por interesse de coração, não pela vontade do coração ser maliciosa, mas porque o conhecimento ainda não entendeu. É coração puro, fé não fingida e consciência sã, né? Eles tinham um coração puro, uma fé não fingida, só que a consciência ainda não estava sã, eles ainda não tinham aprendido o que viriam a aprender posteriormente. Então eles honravam tanto a João Batista que foram até ele levar essa questão de dois batismos. Há dois batizantes aqui. E quem era João para ter esse poder, irmãos? João, ele era, na prática, na vida prática, ele era um mendigo. Era um homem que abriu mão do seu sacerdócio por herança, do Banco Mundial, que na época o templo era o Banco Mundial, o templo de Deus. Ele não era só o templo de adoração a Deus, como ele era um banco também, mundialmente falando, de certa forma, e ele também era uma casa de comércio, de câmbio. E os sacerdotes, eles tinham de grande prestígio essa função e eram muito honrados financeiramente, politicamente, socialmente. E João, ele deixa essa função de sacerdote, que seria por herança de pai e mãe, né? E ele vai então viver no deserto como um mendigo. Como alguém, um andarilho da rua, né? Porque aqui nós não temos deserto, é zonas urbanas, alguém que vai viver embaixo da ponte. Quem ouve alguém embaixo da ponte, irmãos? Quem para ouvir? E larga suas funções e vai até a pessoa dar tamanha honra. Por que João ele encontrou tamanha honra diante daqueles que o seguiam, irmãos? E essa honra, o que é feito dessa honra? Vamos ver a continuação do verso
20. Qual versículo paramos? Paramos no 26. 27, então. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Esta é minha alegria e já está cumprida. Ele deve crescer muito e eu diminuir. Irmãos, veja bem, nós não temos no Velho Testamento, na Torá, no Talmud, tradições orais, nada que apontasse para o noivo, no sentido da igreja. E João, ele está recebendo aqui uma revelação. E ele acabara de dizer anteriormente que ninguém, homem algum, pode receber algo se Deus não revela a ele. Então, o que João recebeu de anunciar o noivo vem de Deus. E as revelações do noivo vêm de Deus. Mas o foco não está aí, irmãos. O foco está no que João entregou. João, ele entregou toda a sua vida de sumo sacerdote, legal, pertencente a pais zelosos, embora o Senhor estava trocando os ritos judaicos pelo cristianismo, ainda era a autoridade representativa de Deus, o povo judeu, ao ponto de Jesus dizer: fazem o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E ele diz para os fariseus: vocês invalidam a lei de Deus com vossas tradições. E para a mulher samaritana, em Lucas capítulo 4, ele diz: a verdade vem dos judeus. Então, legalmente, diante de Deus, João, ele era um sacerdote, filho de sacerdote. Mas ele abriu mão, porque ele recebeu uma revelação de Deus. Veja que ele não fala sacerdote algum pode receber, ele fala homem. Então eles perguntam, os fariseus vão até João e perguntam: quem és tu, Elias? E João responde: não. Tu és um profeta? E João responde: não. Tu és o Messias? E João responde: não. Então João diz: homem algum não pode receber. Homem algum. João não fala profeta algum, sacerdote algum. Porque antes de recebermos qualquer coisa de Deus, irmãos, conta o que nós entregamos para Ele. O que nós sacrificamos para o Senhor. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo número 6. Marcos, capítulo 6. Marcos 6, 17. Pois o próprio Herodes mandara prender a João e confirmou na prisão, por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, porque ele havia se casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a esposa do teu irmão. Por isso Herodias tinha uma desavença contra João e queria matá-lo, mas ela não podia. Irmãos, que importância vai ter se um mendigo falar para você alguma coisa? Homem algum. Não sacerdote, não profeta, não. Homem algum. Vai ter importância se foi Deus que falou através dele, na tua consciência, aí vai ter importância. Aí vai ser um cheiro suave para os que vão sendo salvos,
ou vai ser um cheiro desagradável para os que vão se perdendo. Mas se Deus falou através desse homem, aí vai ter importância para nós. E vai incomodar bastante. Agora, quantos pastores falam aí nas redes sociais, na TV, etc., que é errado adulterar e ninguém sente nada, ninguém se incomoda? Quantos líderes mundialmente reconhecidos falam que o adultério é errado e ninguém sente nada, ninguém tem um incômodo? Mas quando um mendigo falou, quando João Batista falou, a mulher ficou incomodada. E Herodes ficou incomodado. E foi Deus que incomodou Herodes, porque a Bíblia diz que Deus incomodou Herodes. Através da fala de João. Mas por que, irmãos? Por que a fala de João tinha essa autoridade? Porque ele recebeu de Deus. Só que se o nosso foco ficar no que nós recebemos de Deus, ou no que nós podemos receber dele, nós perdemos o foco que realmente importa, que é o que nós entregamos para Deus. Qual é a nossa entrega? Qual é o valor da nossa entrega? O que nós estamos sacrificando para Deus? Para que quando a gente fala, um grande líder político, empresários, pessoas bem-sucedidas fiquem incomodadas porque é Jesus falando. Em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que nós podemos vender tudo que nós temos, doar aos pobres, até entregar o nosso corpo para ser queimado vivo. Se nós não tivermos amor, nada disso se nos aproveita. Então não é entregar o que a gente quer. Tem gente que quer marcar o nome na história. Quer ficar conhecida a história, então ele se entrega como um sacrifício vivo. Ele vai lá e morre por uma causa. Homem algum pode receber algo se Deus não deu. Muitos homens entregam a própria vida pela causa desejada. Mas e por Deus, o que nós entregamos? Quanto a nossa carne, diariamente ela dói por andarmos com o Senhor Jesus. Quanto ela dói diariamente? O que nós estamos entregando ao Senhor para quando nós chegamos no trabalho, escola, faculdade, onde nós formos, incomoda as pessoas, quer seja para nos prender, quer seja para se converter ao Senhor. Ah, mas é pastor, mas é padre, nada disso importa. Homem algum. É o homem, é a pessoa, é a vida do ser humano que recebeu de Deus porque entregou para Deus. Quando os discípulos pedem para Jesus, em Marcos 9, deixam um sentar à tua esquerda e um à tua direita, lugares prestigiados, receber lugares prestigiados do Senhor Jesus, Jesus responde, acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Acaso vocês vão entregar para Deus o que eu vou entregar? Continua o texto. Verso 19, é isso, irmãos? Parou no 19. 20, então. Porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo. Irmãos, era o título sacerdotal de João que causava temor no Herodes? Era o poder econômico, a riqueza dele? Não. Era ele ser justo e santo. Isso causava temor em Herodes. Herodes, irmão! Herodes tinha medo da santidade e da justiça. Irmãos, acho que falta a gente refletir muito sobre a palavra de Deus ainda. Porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem, não um sacerdote. Filhos de sacerdotes, não. Um homem. Não um rico, mas um homem. Um homem o quê? Justo e santo. E observava. E ouvi-lo, ele fazia muitas coisas e ouvia de boa vontade. E chegando um dia oportuno, quando Herodes, em seu aniversário, fez um jantar aos seus senhores, altos capitões e chefes da Galileia, e entrando a filha de Herodia, e dançando e agradando a Herodes e aos que estavam sentados com ele, o rei disse à donzela, pede-me o que quiseres, eu te darei. E jurou-lhe, dizendo, dou o que me pedires, e dou até a metade do meu reino. E saindo ela, disse à sua mãe, o que eu pediria ao rei? E ela disse, a cabeça de João Batista. Cara, João já estava preso, irmãos. O homem, pobre, coitado, morador
do deserto que comia um pouco de mel e gafanhoto por dia, nada mais, sem título, sem posição, sem dinheiro, preso, incomodava a mulher ainda. E ela pediu que a cabeça dele. Irmãos, quando ele vai morrer, quando João Batista vai morrer, ele não tem medo da morte, irmãos, porque ele sabe o que lhe espera. Mas isso é dado ao quanto ele entregou de si mesmo para Deus nos seus conflitos pessoais, na sua mente, nos seus combates em si mesmo, contra o pecado, contra pensamentos intrusivos. O quanto ele se entregou ao Senhor é que gerou nele a confiança de ser preso e morto pelo que Herodes temia. O que Herodes temia? A sua santidade, a sua justiça. E aqui fica então uma introdução para a mensagem, o quanto nós estamos entregando para Deus, para receber o nosso homem, né, interior, receber de Deus. Muito do que nós entregamos, irmãos, está relacionado ao que nós gostamos. Nós começamos a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, nós gostamos disso, então nós sentimos-nos gratos a Deus e começamos a entregar nossas palavras, uma oferta, ajudar um irmão. E isso está relacionado ao que a gente gosta, está relacionado ao que a gente quer, e não ao que Deus está nos pedindo, e não o que a gente tem que entregar para o Senhor. Não há sacrifício nenhum no que a gente está fazendo. Muitos da fala, de irmãos que falam em nome de Deus, eles gostam de falar. Para eles é agradável ter uma plateia, ter um público que lhes ouve. Então eles gostam dessa posição. E quando os irmãos vão até ele, ó mestre, tem outro batizando em teu nome, eles ficam, nossa, meus seguidores. Mas se a gente voltar lá em João 4, vamos ler o verso 30 de João, capítulo de número 4. Eu vou ler o 29 e o 30. Aquele que tem a noiva e o noivo, mas o amigo do noivo que está presente, que é João está falando do noivo, que é Jesus, e dele como amigo presente. O amigo que está presente se alegra muito com a voz do noivo. 3, eu falei 4? Desculpa, irmãos. Capítulo 3, verso 29. Aquele que tem a noiva é o noivo, que é Jesus. Mas o amigo do noivo que está presente ouve e se alegra muito com a voz do noivo. Esta é minha alegria e está cumprida. Ele deve crescer e eu diminuir. Irmãos, eu gosto de prosperar. Eu estou crescendo financeiramente e Jesus está diminuindo? Eu gosto de família. Meu sonho é ter uma família. Eu estou crescendo e Jesus está diminuindo? Meu sonho é ter filhos. Eu estou crescendo e Jesus está diminuindo? Às vezes entregar a família, entregar bens materiais é o que o Senhor requer de nós, irmãos. Para que a gente não tenha medo da morte, para que a gente não tenha medo da prisão, para que a gente receba a paz que Jesus disse, eu vos dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Eu quero comprar um carro, é Jesus que vai crescer ou eu? Ah, mas é para dar carona para os irmãos, é por isso que eu quero carro. Ah, meus irmãos, quem dera Jesus crescesse, irmãos. Eu quero comprar uma TV para assistir os programas evangélicos, quem dera Jesus crescesse. Irmãos, João, ele entregou tudo que ele tinha para Deus, irmãos. E foi viver no deserto. Isso aqui é uma introdução de uma verdade que nós vamos acompanhar nas escrituras daqui para frente, que nós temos que entregar tudo, irmãos. Nós temos que abrir mão de família, de filhos, de esposa. Temos que abrir mão de riquezas. Temos que abrir tudo, como João. Homem algum recebe, irmãos, autoridade se Deus não der. Não necessariamente na literalidade, como João abriu na literalidade, porque era uma especificidade, não sei se é essa a palavra certa, né? Direcionada a João. Mas todos nós somos chamados ao chamado de Jesus. Aquele que não deixar pai, mães e irmãos e mulher por amor de mim não é digno de mim.
Todos nós somos chamados a diminuir em favor do noivo e da noiva, irmãos. Em favor da igreja e do noivo. Não só do noivo e da noiva. Esse evangelho é desconhecido no mundo, irmãos. Claro que ele existe, irmãos o ouvem, mas de modo geral ele é desconhecido. Todos nós somos chamados a abrir mão do casamento, da prosperidade, dos bens materiais. Todos nós, irmãos. Esse chamado é coletivo a todos. E João abriu mão de tudo. E por isso, irmãos, ele recebeu essa autoridade do Senhor Deus. Por isso. Agora, em que medida cada um de nós está a abrir mão e assim o fazer para que o Senhor Jesus e a sua noiva cresçam e nós venhamos a diminuir? Qual é a nossa medida? Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 19, irmãos. Mateus 19. Irmãos, agora requer uma atenção e talvez os irmãos que vão ouvir pelo YouTube, né? Talvez fique difícil a compreensão. Então requer oração, porque o Espírito Santo ele vai falar, porque o homem algum pode receber se Deus não revelou, né? Não pode ser pastor. Pastor já cortou o vídeo agora e antes de... Não vai ouvir a partir de agora, já não vai ouvir mais. De modo geral, os pastores vão fazer isso, né? Mas se houver uma luta interna na mensagem ouvida, isso significa que o irmão que está assistindo pelo YouTube nasceu de novo e é salvo. E não adianta trocar de igreja, batizar de novo, etc, etc, etc. Nada disso adianta. Porque uma vez que nós nascemos de novo, João capítulo 3, verso 3, um pouco antes do que nós estávamos lendo, todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Agora, irmãos, os pecados que eu cometo depois do novo nascimento, trocar de igreja, batismo, campanha disso, daquilo, não apagam. Nossos hábitos não vão mudar, irmãos, por causa disso. É o quanto nós estamos dispostos a entregar ao Senhor. Não era proibido João Batista ser sacerdote. Ele poderia prolongar esse chamado de Deus para ir para o deserto, como muitos de nós fizemos. E não teria autoridade na sua fala. Mateus 19 eu falei, né? Isso. Mateus capítulo 19. Ué, falta uma folha na minha Bíblia? Ah, não, tá aqui, peraí. Verso 5. Vou ler o verso 3, mais fácil a compreensão. Os fariseus também vieram até ele, tentando, e disse-lhe: é certo o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele respondendo disse-lhes: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso, eles não são mais dois, mas um só. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem separe. Responderam eles: então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não era assim desde o princípio. Irmãos, independente das interpretações que a gente já ouviu, que talvez você ouviu, né? Tanto nós que estamos aqui em casa, os irmãos assistindo aí pela videochamada, ou que vão assistir no YouTube. O fato e a verdade do Senhor é o seguinte: Deus permitiu que o homem se divorciasse de sua mulher por incompatibilidades. Tem nada a ver nada a ver do que alguns pastores enganam as pessoas dizendo: porque o judeu era comprometido com a judia e aí ela perdeu a virgindade e por isso ele pode se divorciar dela. Não, isso não existe. Não existe. O homem poderia deixar
a sua mulher por qualquer motivo. Essa era a permissão de Deus. É isso que eu estou falando, é isso que era. Agora, se Deus permitiu, era pecado o homem deixar essa mulher? Não, não era pecado. Mas a questão, irmãos, não é o que Deus permite, é o que nós queremos. É o que nós queremos entregar para o Senhor Deus. Porque eles podiam fazer isso. Mas por que eles podiam fazer isso? Por causa da dureza do coração deles. Nós queremos ter um coração duro diante do Senhor? Podemos? Sim, muitas vezes podemos. Vamos receber essa paz, essa tranquilidade se formos presos? E a família que adquirimos se a perdermos? Como ficaremos? Porque tem muito pregador aí pregando, muita gente falando de Deus. Com uma convicção, mas dá uma rasteira na família para ver. Dá? Para ver se é pelo poder de Deus que fala ou pelo matrimônio que adquiriu. Tira o dinheiro para ver se continua. Tira aquela bajulação de irem até João. João, tem outro batizando em teu nome para ver se continua com a mesma motivação. A questão não é o que é permitido. A questão é o quanto nós queremos entregar pela noiva e pelo noivo. Então continua o texto. Eu não lembro o versículo que eu parei, irmãos. Deixa eu ver aqui. 8? Não? Isso? 8. 9 então. E eu vos digo, quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de prostituição, e casar com outra mulher, cometerá adultério. E o que casar com a mulher divorciada, também irá adulterar com ela. Então veja, irmãos, nós tínhamos uma permissão de Deus. Nós não, os judeus, né? Ou nós, se nos convertêssemos ao judaísmo naquela época, para deixar a mulher por qualquer motivo de incompatibilidade. Era pecado? Não, poderia fazer isso. Não estaria pecando. Mas era o que Deus realmente queria? Não, não era o que Deus realmente queria. Vamos ficar catando concessões, irmãos? É isso que a gente vai fazer? Deixa eu achar uma brecha aqui que deixa eu fazer o que eu quero. Achei, não é pecado, glória a Deus, vou lá. É isso que a gente quer? Ficar catando uma brecha para poder fazer o que a gente quer? Ou a gente quer entregar tudo por amor do noivo e da noiva para que nós venhamos a diminuir e ele venha a crescer? Então veja bem, nós estamos falando de casamento, que é uma das bases da qual e pela qual o homem luta, né? Casar, dinheiro. E nós vamos ver essas bases aqui. E Deus nos chama para voluntariamente sacrificar tudo. Abrir mão da família, abrir mão do dinheiro, abrir mão de tudo o que nos beneficia e nos faz crescer. Não é literalmente não trabalhar, se divorciar ou não casar. Mas ainda assim também pode ser literalmente, não sei. Aí vai para o individual de cada um. Mas coletivamente, todos nós somos chamados para receber a autoridade de Deus. Só que não é a questão que eu recebo, a questão é o quanto eu estou entregando e sacrificando para Deus, irmãos. Em cada coisa que eu compro, adquiro, meus pensamentos. Quando eu paro de lutar, como Sansão, quando Dalila fala para ele, os filisteus vêm contra ti, e ele diz, e eu vou contra eles e eu vencerei como antes. A gente tem memórias do que Deus fez por nós. A gente tem memórias, e a gente acha que vai ser desse jeito de novo, mas não é, irmãos. Porque Sansão parou de sacrificar para Deus, de se entregar para Deus, de abrir mão de tudo para Deus. Então ele achou que estava com Deus, mas não estava mais. Quando a gente vive para nós, a gente tem uma falsa sensação de que Deus é conosco e está tudo certo. Mas quando a gente entrega a vida para Deus, todo dia a gente vê quem a gente é. A gente vê as nossas misérias, a gente vê que a nossa carne nos tentando. Se houve uma pausa na luta, houve uma parada na entrega ao Senhor, no levá-lo a crescer e eu diminuir. Então continua o texto, irmãos.
Eu li o verso 9, o 10 agora. Isso? Disseram-lhe seus discípulos: se tal é a condição do homem a respeito da esposa, não é bom casar. Agora eles foram inteligentes. Demorou, mas agora o Senhor acertou-lhes o coração. Se tal for a condição do homem, não é bom casar. Então fixemos essa verdade. Isso aqui é uma verdade, irmãos. É uma verdade. Não é bom casar. Melhor é não casar. Mas quem casa não peca. Nós tínhamos a inversão. Nós tínhamos a concessão de poder deixar a mulher. Agora nós temos a concessão de casar. Consegue entender a inversão? Eu disse que talvez para alguns irmãos é difícil a compreensão, mas depois, né, de assistir o vídeo, os irmãos que estão aí, né, os que vão assistir no YouTube, olhem a Deus. O Senhor deu uma dureza pelo coração do homem quanto ao fato dele poder se divorciar dessa mulher. E agora ele dá uma concessão para que o homem possa casar. Então, os discípulos disseram, e o apóstolo Paulo vai confirmar essa verdade, isso é uma verdade do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai confirmar essa verdade. Que num certo sentido, irmãos, num certo sentido, se nós abrirmos mãos de tudo para o Senhor, para que ele cresça e a noiva cresça, melhor é não casar. E em alguns casos, isso deve ser literal. Caso de quem? Não sei. O Espírito Santo ele fala, ele é gracioso e fala a cada um de nós. Mas vamos continuar o texto aqui. Verso 11. Mas Jesus respondeu. Veja, irmãos. Jesus não disse, vocês estão errados. É bom casar sim, mas tem que casar certo. Não. O silêncio do Senhor Jesus vai consentir que eles estão certos. Que é melhor não casar. E depois, porque o Senhor Jesus não veio trazer a doutrina, ele veio trazer a salvação. A doutrina ele traz através dos apóstolos. Então depois, irmãos, o apóstolo Paulo vai trazer a doutrina que é melhor fazer como João Batista. É difícil, irmãos. Mas o quanto eu estou disposto a diminuir para que o Senhor cresça. Então vamos lá, continuando. Disse-lhe, mas ele disse, Jesus, nem todos os homens podem receber essa verdade, ou essa palavra. Num certo sentido é melhor não casar. Mas somente aqueles a quem é dado. Por quê, irmãos? Verso 12. Tem que ter um porquê, né? Por que casar, então? Se é melhor não casar. O porquê, verso 12. Porque há alguns eunucos que assim nascem desde o ventre da mãe. E há alguns eunucos que os homens fizeram eunucos. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Meu Deus, irmãos. O Senhor Jesus está dizendo assim, o motivo dos homens casar é a relação sexual. Nem todos conseguem. E aí vão fazer o quê? Vão pecar. Só que agora, veja bem, eu não consigo, ou eu fui precocemente sexualizado com vídeos eróticos, o que o mundo vai colocando, nós entramos numa geração que as novelas das 3 da tarde estão mostrando sensualidade. Então, os meus hormônios foram trabalhados precocemente ou realmente eu não posso me conter? É que essas perguntas e respostas vai caber e vai ser respondida conforme cada um de nós quer diminuir para que o Senhor Jesus ele cresça com a noiva, né? Com a noiva, lembrando que é com a noiva, que é o seu corpo, né, irmãos? Não é só o Senhor Jesus, é a noiva. Então Jesus está dizendo assim, ó, alguns são eunucos por natureza, não tem a vontade, os hormônios sexuais são baixos. Tranquilo não casar. Veja, tá certo, realmente é muito difícil o casamento na linha que eu estou apresentando agora, porque Deus permitia, né? Então é difícil isso, o casamento. Mas por causa da questão sexual, vão ter que casar, não vão ter jeito, mas quem? Quem não pudesse conter. Mas alguns já nascem com essa contenção natural, conseguem se conter facilmente. Os impulsos são baixos. Outros, como o apóstolo Paulo, por amor do noivo e da noiva, por amor do noivo e da noiva, que ele cresça, o amigo do noivo, quer que o noivo e a noiva cresçam e eu diminua. Se faz eunuco.
E tem aqueles, irmãos, que são feitos por homens. Cirurgia, etc, né? Não tem a vontade sexual. Então esse é o motivo. Continua o texto. Verso 12. Porque há alguns eunucos que assim nascem do ventre da sua mãe, e há outros eunucos a quem os homens o fizeram, e há eunucos que se fazem por causa do reino de Deus. Quem é capaz de receber isso, recebam. Nós todos, irmãos, somos chamados a um caráter de João Batista aqui, dentro da introdução que eu trouxe antes, né? Quem é capaz de receber, que receba. Então nós temos um ensinamento aqui. O Senhor Jesus está proibindo o divórcio pela incompatibilidade. A dificuldade, o que o Senhor fala, suportai-vos uns aos outros, né? Em amor. É suportar, é difícil. E lembrando que 1 Coríntios capítulo 13, eu posso entregar tudo e fazer tudo o que o Senhor diz na sua palavra. Se não for pelo mandamento, se o homem interior não receber isso de Deus, se não for pelo amor de Deus, de nada se me adianta. 1 Coríntios capítulo de número 13. Então aqui nós temos um mandamento onde o Senhor ele proíbe agora o divórcio pela dificuldade do relacionamento conjugal, né? Que era permitido pela dureza do coração. O homem não consegue suportar. Então é proibido agora o divórcio, exceto por causa de adultério. Então há uma concessão aqui. E aí os discípulos falam, e o apóstolo Paulo, duas verdades que vão ser confirmadas, irmãos, na doutrina dos apóstolos. Lembra que Atos 2:42 nós seguimos a doutrina dos apóstolos? A dificuldade da relação matrimonial, conjugal, é muito difícil. O apóstolo Paulo vai confirmar. É doutrina para nós. E que é melhor não casar. E a questão sexual. O apóstolo Paulo vai confirmar. Que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Tem que levar para as cartas, irmãos. Tem que ser levado pelo Espírito as cartas para a igreja. O nome já diz cartas, né? Para as igrejas. Nós somos a igreja. A noiva. Então vamos lá para 1 Coríntios capítulo 7. Porque nós temos o Espírito de Deus, e a homem algum é revelado, senão pelo Espírito de Deus. Então nós temos o Espírito de Deus que nos revela a palavra, e a palavra confirma o que o Espírito revela. E, como o Senhor Jesus disse, é duro receber. É duro. Quem pode receber, irmãos? Quem mais está disposto a entregar ao Senhor, mais recebe. Veja o que diz a palavra de Deus, irmãos, em Romanos capítulo 1. E Deus os entregou ao espírito do engano para que acreditem na mentira. Não é que, irmãos, muitos irmãos nossos, nascidos de novo, eles foram enganados. Eles quiseram ser enganados. Existe uma diferença. As três fases do engano, né? Enganar outro, ser enganado por outro, e a terceira é a pior, irmãos. Enganar a outro, ser enganado pelo outro, e a terceira é a pior. Enganar a si mesmo. Quem quer enganar a si mesmo, Deus permite que a pessoa acredite. Ela está acreditando naquilo, para ela é verdade. Porque ela não está disposta a entregar tudo para o Senhor. Tudo. Da planta do pé ao fio do cabelo. Tudo. E aí ela é enganada. Com família, com bens materiais, com coisas que ela faz para os outros, que ela acha que é do Senhor. Mas como não veio do Senhor para o homem, quando lhe é tirado aquilo, termina o homem de Deus, a mulher de Deus. Porque tudo fizemos, no fim das contas, para nós mesmos. Quando Pedro, irmãos, didaticamente, ele é o melhor exemplo para falar aqui agora, didaticamente, né? Não, tem a teoria e tem a prática. Pedro nos dá exemplo prático. Quando o Senhor Jesus vai ser preso, ele puxa da espada e corta a orelha do soldado. Ele está defendendo o seu Senhor. É algo bonito, porque os judeus, eles defendiam o seu rei. E Jesus era o rei. Então ele está defendendo, mas não foi o Espírito que deu essa revelação para ele. Ele fez algo dele. Então quando ele vai ser confrontado de que ele estava com Jesus, ele tem medo e nega que estava com Jesus. Porque ele não deu de si mesmo para o Senhor, irmãos. Deus revelou, eu vou entregar. É duro, mas eu vou entregar. Não, ele deu do seu sentimento. Ele seguiu a lei.
Ele seguiu o Velho Testamento, mas do seu sentimento. Em João capítulo 22, o Senhor Jesus vai dizer: Pedro, enquanto era moço, tu te cingias a ti mesmo. E ia por onde queria. Tu me seguia do teu jeito. Tu entregava o que não tinha valor para mim. Mas tu não dava o teu tudo para mim. O que tu gostava, tu guardava para ti. Por isso que tu era instável. Por isso que tu mudava de igreja para igreja, de religião para religião. E trocava de ritual para ritual. Quando fores velho, quando tu, pelo meu trabalho em ti, desde o dia lá de João 3,3, quando tu nasceu de novo, ficar completo, aí tu vai entregar tudo. Aí tu vai estar lá na cadeia, preso, sentenciado à morte. A tua morte será no dia seguinte, mas tu vai estar dormindo tranquilo. Quanto mais entregamos, irmãos, quanto mais aceitamos entregar daquilo que Deus nos pede, e temos que ter esse coração disposto, porque senão a gente é enganado e não sabemos o que Deus está nos pedindo, mais poder teremos. Mais tranquilidade, serenidade, mansidão. Então vamos ver aqui em Coríntios capítulo 7, primeira, né? Porque a aceitação vem da disposição de entregar, irmãos. Introdução à vida de João. Então nós continuamos os ensinamentos de Jesus em Mateus 19. Casamento, família, prosperidade, o trabalho são os pilares da vida do homem, né? Aonde Deus precisa tocar em cada um de nós, irmãos. Ora, acerca das coisas que me escreveste, bom seria que o homem não casasse, não tocasse em mulher. Ora, acerca das coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, para evitar a prostituição, por que o homem deve casar, irmãos? Irmãos, olha o que a cultura ensina que é casamento. Casar por causa do carinho, ser carinhoso, cuidar, né, da esposa, cuidar do marido. Tem homem que ganha mais carinho de uma irmã do que da esposa. Às vezes a esposa não abraça o marido, não beija, não fala que ama, e vice-versa, o marido para a esposa. Então, o casamento dentro de um ensinamento natural e não espiritual não serviu para nada. Tem homem que ganha mais abraço e mulher mais abraço de um estranho, de uma jovem, de um jovem que tem idade para ser seu filho, do que do próprio filho. E para que serviu a família, então? Dentro de uma concepção do eu quero receber, e não do que eu estou disposto a sacrificar e diminuir para que a noiva e o noivo cresçam. Não está dizendo nada disso aqui. O Amarão, não sei se ele está na videochamada ali, tem um, caso foi pelo WhatsApp. Acho que é ele aqui. Deixa eu ver. Não sei se ele tá aí na videochamada. Tá aí, irmão? Não sei se tá ali. Parece que tem um vídeo ali. Não sei se ele tá aí. Mas enfim. O irmão esteve aqui. E esteve aqui uns dias na nossa casa, né? E a gente abraçou ele. Ele levou nós pra sair. Então ele teve carinho de irmã. Teve carinho de irmão. Até a zorba dele ficou pendurada onde eu penduro a minha pra secar. Esses dias... O Ronaldo falou pra Daiane, tu fez isso aqui pra mim, não sei o que ela fez ali pra ele, de comer, não sei o que. Então ele recebeu um carinho ali, de uma irmã. Então muitos irmãos recebem o carinho que esperavam num casamento e não recebem da esposa ou do marido. Recebe às vezes de um filho, de outro e não do próprio filho. Não é esse o motivo que está dizendo aqui. O que fala o verso 1? Ora, acerca das coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Relações sexuais. Lembra o que nós lemos lá em Mateus 19, né? Verso 2. Assim, para evitar a prostituição, cada homem case com sua esposa. Não está escrito isso, mas é o que quer dizer. Eu estou retraduzindo aqui. Ainda assim, para evitar a fornicação, cada homem case com a sua própria esposa. E cada mulher case com seu próprio marido. Então, qual é o motivo de casar que Jesus falou lá? Os discípulos disseram, não é bom para o homem casar, então. Verdade. Verdade. Mas aí Jesus traz o motivo. É dura essa palavra. Por quê? Porque nem todo homem pode sexualmente se conter. O que Paulo está confirmando aqui?
que nós estamos lendo nas Escrituras, por causa da prostituição, para evitar a prostituição, cada homem tome uma esposa para si. Mas eu vou estar me dando muito mais, as irmãs aí, né, que não são casadas ainda, e os que estão assistindo e vão assistir, eu vou estar diminuindo muito mais e cooperando muito mais para o crescimento do noivo e da noiva se eu não casar. Ah, mas eu quero, então deixa eu achar na Bíblia aqui onde... Achei! Sim, por permissão, Deus permitiu deixar a mulher. É verdade, está escrito lá que Deus permitiu deixar a esposa por qualquer motivo de incompatibilidade. Mas é isso que nós queremos, fazer as coisas porque Deus permite, não é pecado. Oba, oba! É tão pouco assim que a gente o ama? Ou queremos que ele cresça mais e nós diminuamos mais? Então vamos continuar o texto aqui, né, conforme está escrito aqui, sem acrescentar nem tirar nada, simplesmente o amor do Senhor aqui nos ensinando a sua vontade, né? Verso 3. O marido cumpra a sua obrigação conjugal de dar abraço, beijo. Não, porque isso aí a gente tem entre os irmãos, né? O que Jesus disse quando disseram: mestre, tua família está ali fora e quer falar contigo? E Jesus responde: não, minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então vamos ver o que o Senhor está nos ensinando. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para com a sua esposa, e a esposa para com o marido. Que obrigação conjugal é essa? É a que nós acabamos de ver, relação sexual. Que isso não dá para fazer entre irmãos. A esposa não tem poder, verso 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas a esposa. Não vos defraudeis uns ao outro, exceto por consentimento por algum tempo, para que vos deem ao jejum e à oração. Então, ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da falta do autocontrole. Então, a pessoa não tem autocontrole, ela deve fazer o quê? Casar. Que é o que nós redundantemente vimos até agora, né? O homem não deve defraudar a esposa, porque já casou para isso, e a mulher não deve defraudar o marido, porque o motivo do casamento ensinado lá em Mateus 19, e ensinado aqui em 1 Coríntios capítulo 7, mas lá em Pedro vai falar que o marido deve tratar a esposa como a igreja. Sim, é isso que deve fazer. E o pai deve tratar os filhos com moderação, não irritai-os para que eles não caiam na perdição. Isso é o compromisso que nós temos depois de nós assumirmos o casamento. Continua o verso de número 6 ali, onde eu parei? Qual foi o último versículo que eu não lembro agora? Não defraudei, 5. É o 5, 6. Mas eu falo isso por permissão, não por mandamento, porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu, não casados. Mas cada homem tem seu próprio dom de Deus. Qual é o dom de Deus que Jesus explicou lá em Mateus 19? Romântico, carência afetiva. Esse é o dom? Não, não é, irmãos. Nós vimos lá em Mateus 19, o apóstolo Paulo está confirmando aqui. Quanto a esses sentimentos, é falta de diminuição nossa em comunhão com o Senhor, né? Eu digo, portanto, verso 7, porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada homem tem o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas, que ele bom seria se permanecesse como eu. Voltando que o dom aqui é de estar solteiro, que ele reforça aqui agora. Mas se não podem conter-se, qual é o motivo de casar? Sendo redundante, o apóstolo Paulo está sendo redundante aqui. O que é o melhor para eu diminuir e o noivo crescer? Ficar como estou, solteiro. Para quem está, obviamente, né, irmãos? Quem não está casado, continue casado. Então, o que é melhor para que eu diminua? Eu abrir mão de tudo, irmãos. Toda a vida, irmãos. Toda a vida. Por amor ao Senhor, por amor à noiva, o amigo do noivo. Eu sou amigo do noivo. Que ele cresça e eu diminua, irmãos.
Então continua o texto. Eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas, que é melhor que permaneçam como eu. Mas se não podem conter-se, o conter-se aqui a gente já sabe que não é afeições naturais, não é carência, não é emoção, a gente já sabe o que é, já fomos redundantes, né? Porque é melhor casar do que abrasar-se. E aos casados, quem já está casado, quem foi salvo nessa condição, quem casou pelo motivo redundantemente exposto aqui, aos casados ordeno, não eu, mas ao Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então já está casado, o que quer fazer muitas das vezes? Se apartar, né, irmãos? Porque viu que era melhor ter ficado só. Muitos irmãos que vão assistir viram isso no futuro, né? Irmãos, casamos no Senhor, irmãos, para que o Senhor crescesse e nós diminuísse. Essa segurança que João tinha e que incomodava autoridades máximas ali daquela região, mesmo ele não tendo poder econômico, político ou religioso, não era sacerdote, nada, está relacionado ao quanto ele se sacrificou por amor ao Senhor para que ele diminuísse. Vamos optar pelo permissivo? Achei a brecha aqui, tá? O Senhor veio para que tenha, João 10:10, eu vim para que tenha vida e vida abundante. Posso ficar milionário agora. Vamos ficar no permissivo? No que Deus permite, irmãos? Ou vamos entregar tudo para o Senhor? Para recebermos tudo dele. A gente sente as reservas, irmão. Quando a gente está em um relacionamento de irmãos, familiar, de negócio, a gente sente as reservas. A gente sente que nós estamos oferecendo uma coisa, mas a pessoa está oferecendo outra. Às vezes você está passando por uma dificuldade econômica e o preço de mercado do teu carro é 20 mil, mas você precisa 5 para cirurgia. E você sente a reserva que a pessoa está oferecendo 5 e ela tem condições de dar 15, bem menos, ela estaria ganhando um bom lucro já. A gente sente as reservas nos relacionamentos. O Senhor não sabe as nossas reservas, irmão. Ele não conhece Ananias e Safira, que venderam o campo, deram a metade do dinheiro e guardaram a metade? Todo salvo dá algo para o Senhor, irmãos. Todo salvo. É obrigatório, não tem como ser diferente. Não existe outro caminho. Todo salvo dá algo para o Senhor. Mas tudo? Dá tudo, irmãos? Mas quer tudo, né? Queremos tudo, né, irmãos? A gente quer tudo do Senhor. E o que a gente entrega? O quanto a gente quer diminuir para que o Senhor, ele cresça. Tem que memorizar que eu sempre esqueço o versículo. Acho que é o 10. E aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, mas se apartar, que permaneça sem casar, ou que volte para o marido. E o marido não pode deixar a sua esposa. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o marido não pode deixar a sua esposa, o que Jesus disse? Que ninguém mais pode se divorciar. Antes podia, agora não pode mais. Aí o que os discípulos responderam? Aí é difícil, aí não dá para casar, aí o negócio fica bem difícil mesmo. E Jesus disse, é difícil, mas dada a condição sexual do homem e da mulher, nem todos podem se conter. Então o apóstolo Paulo traz os mesmos ensinamentos e a mesma dureza de realidade. Quantos divórcios nós temos aí, irmãos? Quantos divórcios? Não era mais fácil tentar se conter? E se não consegue se conter e pecou, pede perdão. O que é consertar uma prostituição comparado a consertar um divórcio, irmãos? Com filhos, etc. É que sempre foi nós, irmãos. O centro da vida sempre foi nós. Essa é a questão. Não o Senhor. Não querer entregar tudo para ele. Eu vendi o campo, mas dou só metade do dinheiro. Ananias, Ananias, o que fizeste? Mentiste ao Espírito Santo. E Deus os entregou ao espírito do engano para que creiam na mentira. Está falando com a igreja, irmãos. De irmãos que são entregues ao espírito do engano. Também. Quantos irmãos nós vemos? 1 Coríntios capítulo 5, o irmão dormindo com a própria madrasta, irmãos. Já era salvo. Já tinha o nome no livro da vida.
Não adianta, não apagamos, irmãos, o que a gente fez no período da nossa salvação. Não tem nada que mude isso, irmãos. Isso vai ficar para o tribunal de Cristo, irmãos. E o que fizemos? Trocamos de religião, fizemos novos rituais religiosos? Não. Temos um advogado junto ao Pai que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Junto ao Pai, já nascemos de novo, somos filhos. Confessamos nossos pecados. Vamos lá, continuar o texto aqui que o apóstolo Paulo está trazendo, a doutrina da vida aqui. Vamos pular uns versículos, irmãos, para não estender muito. Verso de número 17. Mas assim como Deus distribuiu a cada homem, como o Senhor o chamou a cada um, assim ande com ele. E assim eu ordeno em todas as igrejas. É algum homem chamado circuncidado? Não se torne incircunciso, isso não vai mudar nada. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se torne circuncidado, isso não vai mudar nada. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a guarda dos mandamentos de Deus. Cada homem permaneça na vocação em que for chamado. Fosse chamado servo, não te preocupes em ficar livre. Caso aconteça, aproveite. Porque aquele que é chamado pelo Senhor, servo, sendo servo, é o homem livre do Senhor. E semelhantemente também, aquele que é chamado sendo livre, é escravo do Senhor, não vai mudar nada. Foi chamado, às vezes a pessoa foi chamada empregado, mas ela quer ser dona da empresa. Se foi chamado empregado, tu é livre no Senhor, aproveite, não te atenhas a esse negócio. Quantos irmãos que quando era empregado, irmãos, era oração, era jejum, era vida com Deus. Lutaram tanto para achar permissões de Deus para ficar dono de empresa, decaíram assim, ó, que não tem nem... Pior que os incrédulos ficaram. Pior. Quantos irmãos que a gente vê quando andavam de bicicletinha, uma comunhão com o Senhor, davam tudo que tinham. Mas Satanás foi minando, foi colocando esse desejo, foi conseguindo achar uma brecha. Foi chamado servo? Não te preocupe. Se o Senhor criar a situação para uma liberdade, aproveite. Continuamos, irmãos. Verso 22. Porque aquele que é chamado pelo Senhor de servo é homem livre. E semelhantemente, aquele que é chamado sendo livre é servo de Cristo. Fostes comprado por um preço. Não sejais servos de homens. Irmãos, cada homem permaneça como Deus o chamou. Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Contudo, eu dou uma opinião. Como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel a Ele. E como que o apóstolo Paulo foi fiel? Entregando tudo. Supondo, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente, eu vos digo que é bom para o homem estar assim. Falando o quê? Da virgem. Ali fala quanto às virgens, mas em outra tradução fala quanto à virgindade, não às virgens. Então, quanto à virgindade, verso 26, supondo, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente, eu vos digo que é bom para o homem estar assim, continuar solteiro, continuar virgem. Está ligado a uma esposa, não busque desligar-te. Lembra? Fosse chamado servo, fosse chamado circunciso, fosse chamado solteiro, fique assim. Fosse chamado casado, não te desligue. Como fosse chamado, assim Deus o quis. Está ligado a uma esposa, não busque desligar-se. Está desligado de uma esposa, não busque casar. A gente está lendo a mesma coisa, irmãos? Estamos conseguindo entender? Mas se casares, não pecas. Porque tem os motivos, né? Que nós já vemos redundantemente quais são os motivos que levam ao casamento. E se a virgem se casar, ela não peca. Porém, os tal terão sofrimentos, o qual eu queria poupar-vos, irmãos. Mas isto eu vos digo, irmãos, o tempo é curto, e o que importa é que quem tem esposa, irmãos, vamos atentar aqui o que o Espírito Santo está dizendo, o tempo é curto, o que importa é que quem tem esposa
viva como se não tivesse nenhuma. A minha tradução diz exatamente assim: viva como se não tivesse nenhuma esposa. E os que choram, como se não chorassem. E os que se alegram, como se não alegrassem. E os que compram, como se nada possuísse. Literalmente, temos que entregar tudo como João Batista. Não na literalidade. Alguém ligou o microfone e deu microfonia ali. Não como na literalidade, né? Porque Paulo está dizendo, alguns vão ter que comprar, alguns vão ter que estar casados, alguns... Então, cada um Deus vai avisar. O Espírito Santo vai falar, lá atrás tu casou porque tu quis. Tu não pensou em mim, não pensou em nada. Tu não pensou em me engrandecer em momento algum. Muito menos em te diminuir. E comprar e vender, tudo isso. Então, não é uma literalidade de não estar casado, não casar, de não... Isso vai depender muito de cada um de nós. O Espírito vai falar a cada um de nós. Porque nós nascemos de novo. Nós somos salvos pelo Senhor Jesus. Nós temos o Espírito de Deus. Efésios 4, 29. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então, vamos continuar aqui. Não lembro o versículo que eu parei. 30, então. Vou ler o 29, se eu parei 30. Mas isto eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é que o que tem esposa sejam como se não tivesse nenhuma. Os que choram, como se não chorasse. Então, João Batista não tinha esposa. Não quer dizer que o homem que tenha ou venha a ter está em pecado, porque nós já vemos todo o contexto, né, irmãos? Tá tudo bem claro aí. Creio eu, né? Sejam como se não tivesse. E os que choram, como se não chorassem. E os que se alegram, como se não alegrassem. E os que compram desse mundo, como se nada possuísse. Tudo que a gente busca para nós é laço, irmãos. Ah, vou ser feliz se eu casar com aquela pessoa. Ah, se eu tiver isso, se eu comprar, se eu vender. Tudo é laço, irmãos. Se o homem não recebeu do Espírito, e homem algum pode receber coisa alguma senão do Espírito, para que o noivo cresça e ele diminua, é laço. E a gente vai falar de Deus, nossa, com uma suposta autoridade, com uma firmeza emocional. Por quê? Porque a gente adquiriu o que a gente quis. Isso nos dá uma suposta falsa autoridade. Eu lembro de um irmão que tinha uma família, né? E ele gostava muito da família dele. A esposa dele deixou ele um tempo depois disso, né? E ele era rico, esse irmão. E ele gostava de ajudar os pobres, etc. E eu fui com ele fazer um jantar para os drogados num centro de recuperação de drogado. E um irmão lá, aparentemente irmão, aparentemente salvo, foi falar uma coisa da palavra. Aí ele falou assim pro irmão: irmão, se tu tivesse condições de ensinar, tu não ia estar aqui. Irmão, a soberba precede a queda. A soberba precede a queda. Então aquela autoridade de ensinar em nome de Deus é porque ele tinha a família que ele quis, a prosperidade que ele quis. Nada a ver com o Senhor, irmãos. Homem algum não é rico, não é casado, nada do mundo. Habilidades de fala, homem algum pode receber algo se o Espírito de Deus não der, irmãos. Homem algum. Então, tudo, irmãos, o que nós fizemos na nossa vida, muitas das vezes, é por nós mesmos. Não é pela nossa capacidade de entrega ao Senhor. Quer casar, quer comprar, quer vender. Não é pela nossa capacidade de sujeição e entregar tudo ao Senhor. E isso nos gera uma comoção enganosa, né? Aparentemente boa, que nos leva a sermos cristãos aparentemente legais. Mas quando nos for tirado aquilo que nós conseguimos, então termina o cristão. Então, o quanto nós estamos dispostos a entregar tudo, irmãos. Tudo que o mundo julga que a própria palavra permite. Como família, comprar, vender, religião. Tudo que nós vemos ali. Entregar tudo, como fez João Batista. Não necessariamente na sua literalidade, né? Como nós percebemos muito bem aqui o apóstolo Paulo dizer, né? É como. Não quer dizer literal, porque muitas das vezes é necessário que seja como se está ou como se venha a ter que ficar, né? Quanto nós queremos que
o noivo cresça e nós venhamos a diminuir. O noivo e a sua noiva, o amigo se alegra com o noivado, com a noiva do noivo. Irmãos, que Deus nos dê discernimento no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.